Boa noite, pessoal. Vamos começar o nosso estudo de hoje, lição número 3. E, como de costume, né? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar o nosso estudo. Você pode orar para a gente aí, Elton? Posso sim. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo dia que se passou e pela noite que se iniciou, Senhor. Que neste momento o seu Santo Espírito possa vir e iluminar nossa mente para este assunto, Senhor, que é um tema muito delicado, mas que o seu Santo Espírito foi quem inspirou e pode ser aquele que vai traduzir para nós também, Senhor. Esteja conosco durante o restante dessa semana também. É isso que ele peço, desde já lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Nossa lição número 3, né? Nós usamos o estudo Apocalipse, Revelações de Esperança. E hoje nós vamos falar sobre as 7 igrejas, né? Espero que vocês tenham estudado o seu material aí, né? Mas se não, aqui nós vamos dar a base desde o início também para a gente entender juntos o tema das 7 igrejas. Pessoal, quando algum navegador, algum navegante, ele se dirigia àquela região da Ásia Menor, que era onde estavam as 7 igrejas, né? Ele tinha que fazer essa rota aqui, ó. Ele teria que entrar por Patmos, que é onde nós vimos na primeira lição, onde João ficou, né, confinado. Aí ele passava por Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Se fosse a terra, ele passava por Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o autor bíblico, né, no caso o próprio Jesus, por que ele usou 7 cartas a essas igrejas? Não só pelo seu aspecto geográfico, né? Que o caminho delas tinha essa sequência, né? Mas também porque cada igreja dessa tinha uma característica específica. Então, assim, de início, é bom a gente deixar bem claro aqui. Primeira coisa, essas igrejas, elas existiam de fato. Eram igrejas que existiam ali na Ásia Menor, e Cristo usou o exemplo delas para nos mostrar importantes verdades na palavra de Deus. Olha só que interessante que está lá em Apocalipse 1:9. Pessoal, outro detalhe importante, para aqueles que estudaram, não sei se vocês perceberam, mas a nossa lição, ela não fala das 7 igrejas, só aborda 2 ou 3 ali, mas aqui nós vamos falar das 7, tá bom? Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, assim, meus amigos, a gente percebe com base nesse texto que as mensagens do Apocalipse se referem às coisas que já tinham acontecido na época de João, se referiam às coisas que estavam acontecendo e às coisas que ainda aconteceriam. Eu não sei se vocês se recordam, mas a gente falou que nós adotamos no nosso estudo o método historicista, ou seja, a gente vê as profecias se cumprindo o quê? Ao longo da história, beleza? Então, meus irmãos, o relato do Apocalipse, essas 7 igrejas, tem 3 tipos de aplicação. Primeiro, a aplicação histórica. Como assim, Juscelino? É como a gente comentou aqui já, essas igrejas existiam de fato na época de João. Eram igrejas como a Igreja da Cavalhada, a Igreja Central, a Igreja de São José dos Quatro Marcos, a Igreja de Araputanga. Cada cidade tinha uma igreja e Jesus escolheu 7 delas como uma forma de demonstrar não só a realidade daquelas pessoas, mas a realidade da igreja para as eras que ainda viriam. Então, primeira aplicação histórica se refere a igrejas que realmente existiam naquela época. Segunda aplicação universal. Como assim, Juscelino, irmãos? As lições que estão ali para essas 7 igrejas, elas se aplicam para todas as pessoas em todas as eras. Depois nós vamos ver isso com mais calma.
E a última aplicação é a profética, porque através dessas 7 cartas, Jesus ele relata a condição da igreja cristã, desde o próprio Cristo até a sua segunda vinda. Beleza? Vamos lá. Irmãos, primeira igreja de Éfeso. Quando a gente olha na história, essa igreja, essa cidade, né, perdão, ela possui uma população de cerca de 250 mil habitantes e fica localizada ali no sul da Turquia. E essa igreja de Éfeso, nós vimos ali que tem uma aplicação profética, né? Porque ela representa todas as igrejas cristãs do período de 31 até 100 depois de Cristo. Olha que interessante. A igreja de Éfeso representa a igreja fundada pelo próprio Jesus e pelos apóstolos. E ela tem algumas características interessantes. Na cidade de Éfeso, meus irmãos, haviam 2 templos dedicados à adoração do imperador. Não sei se vocês se lembram, mas João ele estava tendo sérios problemas porque o imperador Domiciano havia instituído a adoração a ele próprio. E quem não adorasse poderia ser preso ou até mesmo receber a morte. Então, na cidade de Éfeso, era uma cidade com 2 templos de adoração ao imperador e mais 15 templos dedicados a outras divindades. Dentre elas, a deusa Diana dos Efésios, relatada no livro de Atos. Essa imagem aí que eu coloquei para vocês, ela foi encontrada nas ruínas de Éfeso e é uma estátua de Domiciano. Hoje ela está lá no Museu de Izmir, na Turquia. Então, meus irmãos, ali em Apocalipse capítulo 1, Jesus, quando ele vai se dirigir à igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele que segura 7 estrelas e anda entre os 7 candeeiros. Será que vocês se lembram do nosso estudo passado, o que significa 7 estrelas e 7 candeeiros? Vamos relembrar? Aqui estão acompanhando, por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, verso 20. Apocalipse, capítulo 1, verso 20. Apocalipse, capítulo 1, verso 20. Olha o que diz aí. Maestro, você pode ler aí, maestro? Sim. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na manhã, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, olha só que interessante, irmãos. Cristo, então, né, aqui, ele é descrito como aquele que segura 7 estrelas, né, que significa anjos ou mensageiros. De uma certa forma, 7 mensageiros levariam essas mensagens às 7 igrejas, né? E os 7 candeeiros significam as 7 igrejas. E diz o livro do Apocalipse que Jesus anda no meio delas. Em outras palavras, meu irmão, Jesus está dizendo que ele está no meio da sua igreja. Cristo nunca abandona a sua igreja. As igrejas cristãs, desde o início da primeira igreja fundada pelo próprio Jesus, o Cristo ressurreto tem estado no meio das suas igrejas. Amém? E olha o que diz aí, ó. E agora a gente vai ver que todas as igrejas, geralmente, elas recebem um elogio, uma reprovação e um conselho. Então, nós vamos ver agora. Qual o elogio que Cristo fez para a igreja de Éfeso, a igreja do ano 31 ao ano 100 depois de Cristo? Apocalipse 2:2 diz que o elogio é que a igreja de Éfeso não suporta homens maus. Olha só, irmãos, esse pessoal lá de Éfeso, lembrem-se aí da igreja dos apóstolos. A igreja dos apóstolos não suportava doutrinas erradas, não suportava homens maus, homens com maus desígnios. Olha só o que o comentarista bíblico diz, que apesar de viver num ambiente idólatra,
cercados de um estilo de vida pagão, nós vimos ali que a cidade de Éfeso tinha 2 templos para adoração do imperador e mais 15 para outros deuses. Então, meus queridos, eles viviam em um ambiente altamente pagão. Os cristãos, nesse início, eram a minoria. E, logicamente, eles eram o quê? Perseguidos. Então, eles viviam no meio de um estilo de vida pagão e práticas imorais. Os membros daquela comunidade trabalhavam duro e demonstravam perseverança na causa do evangelho, permanecendo firmes diante da perseguição, sem tolerar falsos ensinos. A Bíblia também elogia o povo de Éfeso porque eles odeiam as obras dos nicolaítas. Juscelino, quem são os nicolaítas? Irmãos, a Bíblia fala de um camarada, lá no livro de Atos, ele foi escolhido como um dos 7 diáconos. Ele, Estevão e mais 5 camaradas foram escolhidos como 7 diáconos. Isso está lá em Atos, capítulo 6, verso 5. E dizem os estudiosos que esse camarada, um tempo depois, ele apostatou da fé cristã. E ele deu origem a uma seita, a um grupo chamado de Nicolaitas. Por quê? Por causa que o líder se chamava Nicolau. E o que esses Nicolaitas acreditavam a ponto de Jesus dizer que odeia a obra deles? Irmãos, os Nicolaitas acreditavam que a graça de Jesus os livrava de obedecer à lei, à Torá. Será que hoje em dia há alguma narrativa nesse sentido? Será que você já ouviu alguém dizer que a graça de Jesus nos livra de obedecer à lei? E os nicolaítas pregavam justamente isso. Eles eram conhecidos pela sua depravação. Eles acreditavam que se nós fizéssemos alguma coisa no corpo, não tinha reflexos na alma. A gente chama isso de dualismo. É como se, por exemplo, você traísse sua esposa, você usasse substância entorpecente deteriorando o seu corpo, e para os nicolaítas isso não tinha reflexo na sua salvação, porque eles acreditavam na dicotomia, separação entre corpo e a alma. E um terceiro aspecto importante dos nicolaítas, que eu não coloquei aí, eles muito facilmente cediam os seus princípios bíblicos. Se um nicolaíta tivesse numa situação difícil, que ele precisasse defender sua fé, os seus princípios, esquece. O nicolaíta, ele cederia, ele abriria mão dos seus princípios. Então, Jesus diz que odeia a obra desses camaradas, né? E ele elogia a igreja de Éfeso porque ela não compactuava com as obras dos nicolaítas. Só que a igreja de Éfeso tem uma reprovação. E que reprovação é essa, meus amigos? Jesus diz que ela abandonou o primeiro amor. Os comentaristas bíblicos dizem que, ao colocar toda a ênfase nas ações corretas e na sensatez da doutrina, os membros estavam perdendo o amor de Cristo e uns pelos outros. A religião da igreja de Éfeso havia se tornado uma religião legalista. Irmãos, as formas, os cultos, tornavam-se mais importantes na igreja de Éfeso do que o amor ao próximo e ao próprio Deus. O comentário bíblico adventista diz que à medida que o testemunho daqueles que haviam estado com Cristo foi silenciado com a morte, um por um, a visão da iminência do retorno de Jesus começou a ir embora e a chama da fé passou a queimar cada vez menos. À medida que os apóstolos foram morrendo, as pessoas que tiveram contato com Jesus foram morrendo. Aquela chama, Jesus havia falado para ele, olha, em breve voltarei. Aquela chama foi diminuindo. E a igreja entrou numa situação de legalismo e abandonou aquele primeiro amor. Será que muitas vezes, meus amigos, nós não passamos pelo mesmo problema? Às vezes você se recorda de quando você batizou, como nós éramos ativos na igreja, eu falo por mim também. E
isso é interessante, que tem uma aplicação universal aqui. Se vocês se lembram que nós falamos sobre isso? O que é uma aplicação universal? Por exemplo, quando Apocalipse diz aí, ó, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, né? O conselho para a igreja de Éfeso. Isso se aplica, por exemplo, no casamento. Às vezes um casamento está ali capengando, o casal não se entende mais. Será que se você fizesse as coisas que você fazia para sua esposa no namoro, ou sua esposa fizesse para você as coisas que ela fazia no namoro, talvez a chama desse casamento não poderia se reacender? Então, é algo para a gente pensar, né? Isso é um exemplo de aplicação universal do livro do Apocalipse. Era uma mensagem ali para eles, uma mensagem que se aplica para muitas situações e uma mensagem profética também. Vamos lá, pessoal, então, para a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade portuária que ficava a 50 quilômetros de Éfeso. E ela representa a igreja cristã do período 101 até 313. Só lembrando, então, que quando João escreve o Apocalipse, foi no finalzinho da igreja de Éfeso, o início de Esmirna. Há uma controvérsia da data exata, tá? Então, meus amigos, Cristo lá em Apocalipse 2:8 se apresenta a essa igreja como o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. E qual elogio que ele faz a Esmirna? Que os cristãos de Esmirna, nesse período, de 101 a 313, eles foram fiéis na tribulação. Meus amigos, nessa época, existia uma lei do Império Romano que obrigava a todos os cidadãos, eles tinham a obrigação de comparecer ao templo uma vez por ano, pelo menos, a fim de queimar incenso diante da estátua do imperador e proclamar: César é o Senhor. Imagine aí. Você é cristão, você segue a Jesus, e agora você se vê obrigado por uma lei, um decreto, a comparecer na igreja para adorar um ser humano igual a você. Logicamente, né, os cristãos verdadeiros que foram fiéis se recusaram a tal prática. Só que isso acarretou o quê? Consequências. E diz os historiadores que quem cumpria essa exigência recebia um certificado. E através desse certificado você tinha acesso a empregos, poderia fazer negócio. Ou seja, quem se negava a se participar desse rito, eles enfrentavam falta de emprego, perseguição e até mesmo a morte. Olha que interessante. Diz ainda os historiadores, meus amigos, que os pagãos, ou seja, aqueles que não acreditavam em Deus, né? Eles associaram o rito da Santa Ceia ao canibalismo. Porque eles viam lá na Bíblia, né, que a Santa Ceia, Jesus falando: olha, vocês vão beber do meu sangue e comer da minha carne. E os pagãos, né, as pessoas que não entendiam o significado da Santa Ceia, achavam que os cristãos eram canibais. E por isso os cristãos dessa época foram muito, mas muito, muito perseguidos. E pelo fato do nosso Deus não ser visto, né, como as imagens que eles adoravam, os cristãos eram acusados de ateísmo. Mais um elogio, que os cristãos de Esmirna eram fiéis na pobreza. Imagine aí, já que eles não participavam da adoração ao imperador, eles não tinham aquele passaporte, aquele certificado. Então, meu amigo, uma hora ou outra a pobreza ia bater na porta. Os membros enfrentavam extrema pobreza e muitos estavam desempregados e eram excluídos. Então, esses camaradas, meus amigos, foram fiéis na tribulação e na pobreza. Até agora, tranquilo aí, pessoal? Beleza? Tá, beleza. Vamos prosseguir, então. Lá em relação à igreja de Esmirna,
Jesus fala que lá tinha uma sinagoga de Satanás. Está lá em Apocalipse 2:9, que diz que lá na igreja de Esmirna, alguns se declaravam judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que significa isso? A Bíblia Andrews diz que estas duras palavras sugerem que a população judaica pode ter liderado a perseguição contra os cristãos em Esmirna. Então, veja bem, meus irmãos, o templo, as sinagogas, que antes eram destinadas a abrir a palavra de Deus, ao estudo da Torá, agora ela era um centro onde se planejava, onde se arquitetava a perseguição aos cristãos. Eu não sei se você sabe disso, mas os judeus não acreditavam, e até hoje grande parte não acreditam, que Jesus era o Messias. E a gente percebe que os judeus, eles perseguiram ferrenhamente os cristãos. Eu não sei se você se recorda, mas Paulo, né, antes chamado Saulo, era um membro dessas sinagogas, do Sinédrio, e ele liderava várias incursões onde os cristãos eram presos, torturados e até mesmo mortos. Então, as sinagogas, os templos viraram o quê? Um local onde o diabo trabalhava para quê? Para perseguir os cristãos. É por isso que Apocalipse afirma que agora essas sinagogas eram de quem? De Satanás. E qual que é a reprovação para Esmirna? Não tem. É uma igreja que foi bem vista aos olhos de Jesus. E o conselho para Esmirna? O conselho é: não temas as coisas que tens de sofrer. Tereis tribulações de 10 dias. Meus irmãos, em Esmirna, nessa perseguição, os cristãos sofriam mortes horríveis. Muitos eram jogados para os leões nos coliseus romanos. Outros eram esquartejados, né, arrancados em 4 partes através de cavalos. Ligavam partes do seu corpo a cavalos e soltavam o cavalo. Outros eram queimados, outros eram esfolados vivos, enfim. Foi um período terrível para os cristãos. E aqui diz que eles sofreriam tribulação de 10 dias. Eu não sei se você se recorda, mas em profecia bíblica, está lá em Números 14:34. Um dia profético equivale a um ano o quê? Literal. Então, inclusive, irmãos, tem uma certa divergência aqui entre os estudiosos, mas essa é a interpretação mais aceita, que esses 10 dias representam o quê? 10 anos, ocasião em que a perseguição foi tremendamente cruel, né? E quando a gente olha na história, isso aconteceu através dos imperadores Diocleciano e Galério, imperadores romanos que durante 10 anos, 303 até 313, empreenderam uma perseguição terrível ao povo de Deus. Vamos lá para a terceira igreja, é a igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade localizada a 80 quilômetros de Esmirna. Diga aí, maestro. Na hora que você falou, aí as crianças estavam falando aqui, aí acabei não escutando sobre o período profético que é incluído a mensagem na igreja de Esmirna. Sim, maestro, porque aqui em Apocalipse 2:10, o conselho de Jesus para Esmirna é que ela não temas, né, as coisas que tens de sofrer, e tereis tribulação de 10 dias. Aí tem aquele princípio lá de que um dia profético equivale a um ano literal, lembra? Isso está lá em Números 14:34. Então, um dia profético equivale a um ano literal. Então, quando Jesus disse que eles teriam tribulação de 10 dias, na verdade significa 10 anos. 10 anos. E quando a gente vai na história, do ano 303 a 313, ou seja, exatamente 10 anos, os imperadores Diocleciano e Galério fizeram uma perseguição terrível aos cristãos. Alguns eram jogados em coliseus para serem devorados por leões,
alguns foram esfolados, outros tiveram partes do seu corpo amarradas a cavalos e foram destroçados, outros queimados vivos. Então, foi um período muito difícil para a igreja cristã, representada pela igreja de Esmirna. Beleza? Beleza, obrigado, entendi. Valeu. Então, vamos seguir então, pessoal. A próxima é a igreja de Pérgamo, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, terceira igreja. Pérgamo ficava localizado a 80 quilômetros de Esmirna e foi construída em uma colina de 300 metros de altitude. E ela representa a igreja no período de 313 até 538. Pessoal, só um adendo aqui, uma observação. Essas datas, elas assim são aproximadas, tá bom? Talvez vocês vão estudar posteriormente aí e vão encontrar um pouquinho diferente, mas é só uma aproximação. Então, a igreja de Pérgamo representa os cristãos de 313 até 538. Em 313, irmãos, aconteceu um dos eventos mais importantes na história, que foi quando o imperador romano Constantino ele decreta o término, o fim da perseguição aos cristãos e digo mais, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Estado romano. Aí você pode pensar, nossa, Juscelino, isso foi muito bom. Não, 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 não. Sabe por quê, meu querido? Porque ao ele tornar o cristianismo a religião oficial do Estado, primeiro, houve essa união entre igreja e Estado. Isso nunca é coisa boa. Segundo, Constantino, ele antes era um pagão. E agora, quando ele se converte para o cristianismo, ele traz para dentro da igreja cristã práticas do quê? Do paganismo. Foi aqui com Constantino, por exemplo, que o sábado ele teve um decreto para agora o domingo ser o dia de guarda e não mais o sábado bíblico, o quarto mandamento que está lá em Êxodo 20, versos 8 a 11. Então, junto dessa aparente liberdade religiosa, erros entraram na doutrina da igreja. Constantino, então, devagarzinho, né, foi colocando o quê? Essas doutrinas pagãs, né? E é por isso que lá em Apocalipse 2,14, diz lá, ó, separei aqui, que Jesus, ele tem uma reprovação, né? Daqui a pouco a gente vai ver certinho ali, que ele fala que na igreja de Pérgamo, o trono de Satanás se colocou dentro da igreja. Justamente por isso, irmãos, porque aos poucos todas essas doutrinas do paganismo foi entrando dentro da igreja. Então, aí em Apocalipse 2,12, né, ao se apresentar para a igreja de Pérgamo, Jesus se apresenta como aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes, que nós já vimos no estudo passado, que representa a palavra de Deus, né? Essa expressão. Qual elogio Deus faz aos cristãos representados pela igreja de Pérgamo? Apocalipse 2,13 diz que eles foram fiéis, mesmo estando no lugar onde habita o trono de Satanás. E essa expressão, meus amigos, quando a Bíblia diz assim, ó, que na igreja de Pérgamo estava o trono de Satanás, tem 2 aplicações. Primeira, lá em Pérgamo foi erigido, levantado um altar dedicado a Zeus. Olha como esse pessoal era pagão. Esse altar hoje, uma cópia dele, né, uma reprodução dele, está lá no Museu de Berlim. Olha como era bonito esse altar. Se você visitar a Alemanha, pode ir lá no Museu de Berlim, que vai estar lá essa cópia. Só que esse trono de Satanás também tem uma aplicação profética, né? Que é o que eu comentei com vocês. Porque justamente no período da igreja de Pérgamo, mais especificamente no ano 538,
surge a Roma papal, surge o papado, surge o catolicismo. E quando você estuda, querido irmão, e aqui com todo o respeito, né, se porventura algum irmão católico for assistir esse vídeo também eu vou colocar no meu canal do YouTube. Porventura, se algum irmão católico estiver nos assistindo, com muito respeito, quando a gente analisa a origem da Igreja Católica, a origem do papado, a gente percebe que uma série de práticas pagãs foram colocadas junto com a religião cristã. Por exemplo, a adoração de imagens não existia até esse momento. A questão das indulgências, a questão do purgatório, foram práticas pagãs que vieram junto da união da Igreja e Estado. E é justamente nesse período da Igreja de Pérgamo que o trono de Satanás é colocado. Por quê? Porque essas práticas do paganismo entram na Igreja. Olha só o que o comentário bíblico adventista afirma. Foi durante essa época que o bispo de Roma, o primeiro papa, né, segundo o catolicismo, conquistou a liderança religiosa e, até certo ponto, política da Europa Ocidental. É quando Satanás estabelece seu trono dentro da igreja. O papado era uma mistura habilidosa do paganismo e cristianismo. E qual que é a reprovação à igreja de Pérgamo? Lá em Apocalipse 2, diga aí, maestro. Deixa eu perguntar uma curiosidade aqui. Pode falar. Mas nesse período, volta o slide aí. Esse período, né, você disse, aqui foi o surgimento do catolicismo, ou o catolicismo ele já acontecia, e aí teve a entrada do paganismo em meio ao catolicismo? Como que foi? Na verdade, o que aconteceu, maestro? O catolicismo ele tem a sua origem aqui, no ano 538, né? Que acontecia naquela época? Quando Jesus fundou a igreja, o Espírito Santo era quem liderava a sua igreja, certo? Só que com o passar do tempo, as igrejas elas escolheram homens para liderar. E esses homens foram chamados de bispos. E na igreja de Roma, o bispo de Roma, né, que foi considerado o primeiro papa, ele começou a ter uma ascensão sobre as demais igrejas. Nós vamos ter um estudo aqui no nosso curso, que é quando a gente fala sobre a besta que sobe do mar, a gente vai estudar isso com mais calma. Mas o bispo de Roma, da igreja de Roma, ele começou a se destacar frente aos demais. Eu acho que eu até falo um pouquinho sobre isso ali na frente. E ele começa ali, que é o início do papado, a introduzir essas práticas pagãs ali no período de Constantino, mas o cumo, né, o apogeu disso é no ano 538, quando teve um decreto de um imperador chamado Justiniano, dizendo que o bispo de Roma, ou seja, o primeiro papa segundo o catolicismo, ele tinha, na escala hierárquica, ele estava acima dos demais. A partir de então começou, que o bispo de Roma era a autoridade da igreja, era a voz de Deus na terra, e foi se desenvolvendo o papado, né? E assim, a gente, no nosso estudo, nós vamos ver que a ascensão do papado, o poder do papado, ele foi um processo longo e lento. O apogeu do papado foi por volta do ano 1000, 1010, 1020. Então, devagarzinho, o papado ele foi crescendo seu poder político e até mesmo secular, mas a origem do papado, da forma que nós conhecemos, foi ali no ano 538. Beleza, maestro? Então, vamos lá. Beleza, então, Jesus ele traz uma reprovação para a igreja de Pérgamo desse período. Qual que foi a reprovação? Primeira, que essa igreja sustenta a doutrina de Balaão. Eu não sei se você se lembra da história de Balaão, que está lá no livro de Números 31, mas Balaão ele havia seduzido o povo de Israel a ter relacionamentos ilícitos com as mulheres moabitas. E quando na Bíblia fala-se sobre relacionamento ilícito, é uma prostituição,
as pessoas deixam a igreja verdadeira, mulher em profecia significa igreja, e se voltam para a mulher prostituta, para a mulher adúltera. E assim como Balaão havia seduzido os israelitas para uma mulher adúltera, essa igreja também se prostituiu com o quê? Com uma igreja falsa, né? E Balaão também ele incentivava os indivíduos a fazerem concessões à adoração ao imperador e a outras atividades socio-religiosas pagãs. Então, meus irmãos, nessa época, os cristãos de Pérgamo, eles se envolveram com o paganismo, com essas doutrinas erradas. Muitos adoravam o imperador, e isso a Bíblia simboliza como a doutrina de Balaão. E a segunda reprovação é que eles adotaram a doutrina dos nicolaítas. Nós já falamos sobre os nicolaítas lá na igreja de Éfeso, né? Então, o pessoal de Esmirna, para eles se verem livres de perseguições e obter favorecimentos pessoais, eles não estavam nem aí para a fé que eles professavam. Eles não tiveram pulso para o quê? Permanecer com a sua fé. Então, a reprovação que Deus dá aos cristãos, né? Não todos, é claro, mas uma boa parte dos cristãos de Pérgamo. E qual é o conselho que Deus dá a Pérgamo? Que ela se arrependesse, né? Vamos seguir, irmãos? Quarta igreja, a igreja de Tiatira, ficava localizada a 64 quilômetros de Pérgamo e hoje fica ali nas ruínas de uma cidade turca chamada Akhisar. E a igreja de Tiatira representa os cristãos do período de 538, que é quando o papado surge, até o ano de 1517, que é o início da reforma protestante, né? Então a gente percebe que o período da igreja de Tiatira abrange a Idade Média, né? Também chamada de Idade Escura. Ao se apresentar a essa igreja, Cristo se autodenomina, né, como Filho de Deus, que tem os olhos de fogo e pés como os de bronze. E Jesus ele faz um elogio a essa igreja. E lá em Apocalipse 2,19, ele diz que essa igreja ela tinha boas obras e fé. E as últimas obras eram mais numerosas que a primeira. Não sei se vocês se lembram que a igreja de Éfeso, ela começou fervorosa, mas depois abandonou o primeiro amor. Já Tiatira não, Tiatira começou mal, mas no final foi bem. Ou seja, no ano 538, que é o início do período, a gente até já comentou um pouquinho ali, foi quando surge o papado. E ali todas aquelas doutrinas erradas entram dentro da igreja. Mas no final do período da igreja de Tiatira, houve a reforma protestante. As verdades da Bíblia começaram o quê? A ser levantadas. Em 1517, em outubro, salvo engano, dia 17 de outubro, Martinho Lutero afixa na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. E nessas teses ele diz todos os erros que ele encontrou na Bíblia acerca da doutrina da Igreja Católica. É a origem do protestantismo, né? No ano de 1517. Então, ali no ano 538, surge o papado. Por que o papado surgiu? A gente já falou um pouquinho, mas coloquei aqui de novo. Ó. Os homens, né, começaram a organizar a igreja através de bispos, não mais sob a direção do Espírito Santo. O bispo de Roma se engrandece em face das demais igrejas. E Roma, né, era a capital do Império Romano, por isso que o bispo de Roma ele tinha uma importância maior. O imperador Justiniano apoiou o bispo de Roma através de um decreto. O rei Franco Clovis, né, o rei da França chamado Clovis, no ano 496, ele coloca o exército da França à disposição do Papa, do bispo de Roma. Então, agora, meus irmãos, o papado, ele não só tinha o poder religioso, mas como o poder civil também.
Foi nessa época que surgiram as Inquisições, quando os cristãos foram perseguidos, a Santa Inquisição, a Ordem Jesuíta, surge tudo nessa época. Então, no final desse período, em 1517, tem a Reforma Protestante. Todos os erros do papado e do catolicismo, eles são o quê? Questionados, né? É por isso que ela começou mal, a igreja de Tiatira, mas termina o quê? Bem, com elogio. Vamos lá? E qual que é a reprovação? Que Tiatira, ela tinha tolerância para com a prostituta e falsa profetisa Jezabel. Jezabel, meus irmãos, ela é retratada na Bíblia, no livro de 1 Reis 16. Ela foi uma mulher pagã que se casou com um rei de Israel chamado rei Acabe. E através desse casamento, ela começou a introduzir dentro do povo de Israel, da nação de Israel, práticas pagãs. Tanto é que ela era adoradora do deus Baal. Ela mantinha com seus próprios recursos 450 sacerdotes para oferecer sacrifício a Baal. Então, da mesma forma que Jezabel trouxe idolatria para dentro de Israel, aqui Jesus ele reprova a igreja de Tiatira porque ela também permitiu que o paganismo entrasse e permanecesse dentro da igreja. E muito através das práticas não bíblicas trazidas ali pelo papado, né? O teólogo Jacques Ducan diz que a heresia se tornou oficial e coincidiu com a elite do poder da igreja. Por isso que Jesus reprova Tiatira. E Jesus ele aconselha que Tiatira conservai o que ela tinha de bom, ou seja, a doutrina pura de Cristo. Ali, quando surge a reforma protestante, essas verdades bíblicas, Cristo aconselha que essas verdades fossem o quê? Conservadas. Certo, meus irmãos? Vamos agora para a antepenúltima igreja, igreja de Sardes. Sardes se localizava a 80 quilômetros de Esmirna, e foi nessa cidade, uma curiosidade aqui histórica, que surgiu pela primeira vez o dinheiro como moeda cunhada metálica, né? E a igreja de Sardes representa o período de 1517, ou seja, o início da Reforma Protestante, até 1833. Cristo se apresenta para a igreja de Sardes como aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. A gente já viu o que significa isso, né? Ele elogia Sardes porque Sardes, poucas pessoas se contaminaram com todas as heresias, com todas as doutrinas erradas. E ele reprova Sardes porque em Sardes, primeira coisa, Sardes, os cristãos só viviam de nome e estavam mortos espiritualmente. Meus irmãos, no início da Reforma Protestante, as pessoas estavam ali entusiasmadas com o Evangelho. Mas com o passar dos anos, a igreja, ela parou o quê? De pesquisar. A igreja, na Reforma Protestante, ela viu ali que a adoração de imagens era errado, que era errado confessar para padre, você pode orar diretamente para Deus. Viram que é errado a questão das indulgências, viram que era errado a questão da doutrina do purgatório, mas eles pararam de pesquisar a Bíblia. E importantes verdades como o sábado, como o santuário, foram deixadas de fora. Então, os cristãos eles começaram a brigar por causa de doutrina e não possuíam o quê? A vontade de continuar pesquisando. Tornou-se também uma religião legalista e, letra B, eles não possuíam obras íntegras. Apenas ficavam ali, no campo das ideias, não tinham ação, não davam comida ao faminto, não saíam para pregar o evangelho. Olha o que diz aí o teólogo Jacques Ducan. A igreja introduziu novas tradições e credos. Uma preocupação pela doutrina correta prevaleceu sobre um relacionamento pessoal com Deus. Intolerância se arrastou de volta dentro da vida da igreja.
Nessa época, houve a Contra-Reforma, né? A Igreja Católica perseguia os reformadores, mas os reformadores também perseguiam quem discordasse deles. Então, em outras palavras, em palavras mais simples, os reformadores pararam no tempo, viviam de nome e não continuaram pesquisando a verdade e buscando a Deus para ter um relacionamento pessoal com Ele. E qual conselho que Jesus dá a Sardes? Guardar o que já recebeu, né, de bom e se arrepender. Vamos lá, penúltima igreja, meus queridos, estamos finalizando. Igreja de Filadélfia. Filadélfia se localizava a 45 quilômetros de Sardes. E ela representa a igreja do ano de 1833 a 1844. E ela abrange o período do grande desapontamento. Irmãos, a igreja de Filadélfia representa um período em que os cristãos foram muito missionários. A palavra de Deus se espalhou por todos os continentes de uma forma estrondosa. Na apresentação, Cristo se apresenta para a igreja de Filadélfia como santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. A chave de Davi significa que Cristo ele tem o poder, a jurisdição sobre a sua igreja. E o propósito de Deus vai ser alcançado através dela. Apocalipse 3:7, né, diz que Cristo ele abre a porta que ninguém fecha. Isso, irmãos, é uma possível referência à entrada de Jesus no lugar santíssimo em 1844. Calma, não precisa ficar preocupado. Nós vamos ter um estudo sobre o santuário, nós vamos ver isso com calma. Mas a gente viu que lá no povo de Israel havia um santuário onde as pessoas levavam a sua oferta para receber perdão pelos seus pecados. Isso nada mais era uma forma simbólica de como Cristo trata o pecado no santuário celestial. Nós vamos ver isso com mais calma depois. Mas quando Apocalipse diz que Jesus tem uma porta que ninguém fecha, provavelmente uma referência, quando Jesus sai do lugar santo e entra no lugar santíssimo. E Jesus, ele elogia a igreja de Filadélfia. Ele diz que a igreja de Filadélfia tem pouca força, mas guardou a palavra de Cristo e não negou-lhe o nome. Irmãos, foi durante a igreja de Filadélfia que esse homem aqui, Guilherme Miller, ele iniciou um movimento chamado Movimento Adventista. Veja bem, ele não fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele fundou um movimento chamado Adventistas, movimento no qual participaram pessoas da Igreja Batista, pessoas da Igreja Presbiteriana, pessoas da Igreja Metodista. E que movimento foi esse? Esses irmãos, estudando o livro de Daniel, ali, especialmente Daniel 8, eles entenderam que as profecias indicavam que Jesus voltaria no ano de 1844. E diz a história que eles pregaram para mais de 1 milhão de pessoas só nos Estados Unidos. É por isso que a igreja de Filadélfia ela é elogiada por ser uma igreja missionária. No ano de 2012, eu até coloquei uma foto aqui, eu tive o privilégio de visitar o local onde Guilherme Miller morou, né? Numa localidade chamada Lowhampton, no estado de Nova York. E esse local aqui é chamado Rocha da Ascensão. Eles acreditavam que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. E quando deu esse dia, 22 de outubro, eles se reuniram nessa rocha e ficaram olhando para esse vale, à espera de Jesus. Aqui tem um vale bonito, uma vista longa, linda. E eles ficaram aqui olhando, só que você sabe que Jesus não voltou naquele dia. Nós vamos ter um estudo sobre Apocalipse 10, que a gente vai entender isso melhor. E só a título de curiosidade, esse aqui é o túmulo de Guilherme Miller. E o Espírito de Profecia diz, né, no livro Primeiros Escritos, que anjos de Deus guardam esse túmulo aqui. Anjos do Senhor estão aqui guardando esse túmulo.
E que Guilherme Miller, ele somente não aceitou a verdade do sábado porque outras pessoas o levaram a isso. Então, meus irmãos, a Igreja Adventista, ela surge em 1867, mais que 30 anos depois do grande desapontamento. Algumas pessoas continuaram estudando as verdades bíblicas e descobriram a verdade sobre o sábado, sobre o santuário, e futuramente a Igreja Adventista foi fundada, né? E qual que é a reprovação de Jesus para essa igreja? Nenhuma. É a igreja que não tem reprovação, de tanto que Cristo se orgulhou dela. Penúltima igreja, irmãos. Aliás, o conselho, né, para Filadélfia, para ela conservar o que tinha para que ninguém lhe tomasse a coroa. E a última igreja, estamos terminando, a igreja de Laodiceia. É a igreja que ficava, né, a cidade ficava a 70 quilômetros de Filadélfia, e representa a igreja desde o período de 1844 até quando? A volta de Jesus. Representa o último período da igreja. Jesus se apresenta para Laodiceia como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Infelizmente, Jesus ele não elogia Laodiceia. Laodiceia apenas recebe reprovação. Primeira, que ela é morna, não é frio nem quente. E ela se diz rica e que não precisa de nada. Irmãos, para Jesus, antes nós sejamos fervorosos na fé que acreditamos ou frios. Agora, Jesus ele não aceita que os cristãos estejam dentro da igreja, mas sejam cristãos só de nome, vivam uma vida dupla, uma vida de mornidão espiritual. E Jesus aconselha que para Laodiceia ser zelosa e arrepender-se. E aqui chama a atenção, meu querido amigo, que eu e você estamos dentro desta igreja. E Jesus nos chama esta noite a tomar uma posição. Vem cá, você vai ser frio ou vai ser quente? Nós precisamos nos decidir, né? E agora, quando a gente recapitula todas essas cartas às 7 igrejas, olha que interessante, olha a volta de Jesus aqui, ó. Na igreja de Éfeso, Jesus fala, olha, uma hora eu vou até vocês. Para a igreja de Esmina, fala, olha, seja fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida quando eu voltar. Em Pérgamo, ele fala, olha, venham a ti sem demora. Para Tiatira, diz, olha, conservai o que tendes até que eu venha. Em Sardes, fala, olha, se não vigiardes, virei como um ladrão. Perdão. Em Filadélfia, ele diz, venho sem demora. Agora, quando chega em Laodiceia, ele não fala mais venho, vou vir, virei. Jesus fala o quê? Estou aonde? À porta. Estou batendo. Em outras palavras, meus amigos, a volta de Jesus é iminente. E tanto esse curso do Apocalipse quer habilitar vocês a pregarem sobre esse livro para outras pessoas, como dizer aos nossos amigos ouvintes que em breve Jesus vai voltar. Então, aqui agora, nós vamos de uma forma rápida só responder aqui a nossa lição. Quem foram os destinatários da mensagem de Jesus no Apocalipse, as 7 igrejas? Nas profecias bíblicas, quanto representa um dia? Nós vimos lá em Números 14, 34, que um dia profético representa um ano literal. Que período profético é incluído na mensagem da igreja de Esmirna? Entendemos que os 10 dias, né, da fase de Esmirna foram entre os anos 303 e 313. Aí o estudo nos lembra, né, que a questão do dia profético equivale a um ano literal, e o período de 303 até 313, né, 10 anos de perseguição, que acaba com um decreto do imperador Constantino. Número 4, qual é a condição espiritual da igreja de Tiatira? A igreja de Tiatira, né, foi atribuída a ela os pecados de prostituição e ingestão de carnes sacrificadas aos ídolos, que significa nada mais do que a adoração aos ídolos em si.
Isso se refere à apostasia do cristianismo durante a Idade Média. Como eu falei para vocês, a nossa lição, ela abordou apenas algumas igrejas, né? Algumas cartas, mas no nosso estudo nós vimos as 7, pode ficar tranquilo, tá? Então, nós vimos que a mensagem de Tiatira, né? Ela tinha o símbolo, né? A condição da antiga rainha Jezabel, que foi uma mulher que trouxe apostasia e idolatria para dentro da igreja. Número 5, que apelo comovente Cristo faz aos que estão espiritualmente mornos. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está prestes a voltar, meus queridos. Jesus aguarda a decisão de cada um. Ele não invade o seu coração. Satanás que faz isso. Ele arromba. Mas Jesus nos convida a deixar ele entrar na nossa vida e nos acompanhar em todos os aspectos da minha e da sua vida. Então, isso significa que eles nos chamam um relacionamento com Jesus. E, para tanto, meus queridos, nós precisamos aceitar Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, para Ele mudar o nosso ser. E, finalizando o nosso compromisso diante desse estudo, nós entendemos que as 7 cartas escritas às 7 igrejas representam, na verdade, né, na perspectiva histórica, 7 períodos vividos pela igreja cristã. E nós, diante desse estudo, nos comprometemos a aceitar essa mensagem e atender ao apelo que Jesus nos faz em Apocalipse 3:20, que Ele está à porta do nosso coração e nos chama para uma mudança de vida. Assim, abrimos o meu e o seu coração para que Ele entre e mude o nosso ser. Ufa! Beleza, meus irmãos? Foi conteúdo hoje, hein? Verdade, mas bastante enriquecedor, né? Para a gente aprender cada vez mais, cara. Foi Valeu, da hora. Pessoal. Esse é um tema assim bem... às vezes a gente vendo aqui, parece que é fácil de entender. Mas isso aqui foi muita pesquisa, entendeu? Mas com a graça de Deus a gente conseguiu vencer essa etapa aí. Então vamos finalizar com oração. Maia, você pode orar para a gente, hein? Oro sim. Oremos. Pai amado, bondoso, querido, nosso Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado, Pai, por mais este estudo, por mais esse enriquecimento da palavra do Senhor, para que possamos futuramente, Pai, estar repassando a mensagem e também que possamos viver essas mensagens. Sobre as 7 igrejas, Senhor, nós devemos também nos manter alertados, né, para o que estamos vivendo e para o qual vamos viver, Senhor. Esperamos ansiosamente a volta do Senhor, Pai, e sabemos que o Senhor quer nos levar para o céu e morar junto conosco nas mansões celestiais. Muito obrigado por tudo. O Senhor continue abençoando a nossa noite, nos dê um bom descanso. Olhe por aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, Pai, mas que o Senhor possa cada dia estar colocando no coração deles para que possamos estar estudando a palavra do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Valeu, pessoal. Valeu pela companhia aí. Boa noite a todos, viu? Grande abraço. Valeu, Júlio. Boa noite. Até mais. Até mais.